isso aqui é coisa de maluco. Surreal. Pensa aí nas ferramentas mais do mercado. Pensou? Todas praticamente estão dentro da Adobe. Isso ligado ao mercado profissional. E acabou de acontecer o Adobe Max 2024, que é o maior evento de criatividade e inovação do mundo. E nesse vídeo aqui eu trouxe as principais ferramentas beta, ou seja, que estão em desenvolvimento, mostrando para vocês todas as novidades que a Adobe vai lançar mais pra frente pra gente. Então, meu querido, fica até o final desse vídeo, porque você vai ficar maluco. Pega um cafezinho, senta do meu lado aqui, porque você vai ter prazer em assistir esse vídeo. Porque se você é que nem eu, que gosta de criatividade, inovação, inteligência artificial e, claro, design gráfico, você vai ficar doido. E esse vídeo aqui deu um trabalho do cão pra fazer, porque esse evento aconteceu lá em Miami e ele é completamente em inglês, com mais de 1 hora e cacetada de vídeo. E eu resumi as 9 principais ferramentas que eles trouxeram nesse evento. Então, por favor, a única coisa que eu te peço é deixe seu like, ative as notificações e segue aqui o canal, porque se você gosta de novidade, inteligência artificial, design gráfico e ferramentas digitais, você não pode deixar de seguir aqui o canal. E claro, né, comenta aqui o que você achou das novidades, se você gostou do vídeo, se esse vídeo te deu alguma ideia, ou pelo menos te gerou alguma emoção. Porque eu fiquei de boca aberta o tempo todo, impossível que você não vai sentir alguma coisa. Agora chega de enrolação e vamos para o vídeo que eu vou te mostrar um pouquinho de cada uma dessas novidades. Pega o cafezinho e vem comigo, vamos junto! Esses foram os 9 principais projetos mostrados no Adobe Max. Segura a cadeira que você vai gostar bastante. O projeto 1 é o Perfect Blend, que já começa na paulada. Simplesmente tem uma mesa, ela bota uma pessoa com fundo, remove esse fundo com a inteligência artificial do Photoshop, isso a gente já conhece. Só que aí aparece um botãozinho novo, chamado Harmonize. Ela clica nesse botão e simplesmente é ajustado todas as cores da imagem de acordo com o fundo, criando uma harmonização de imagem muito bem feita. Claro, lembrando que é um projeto beta, ou seja, ainda está em desenvolvimento. A tendência é melhorar. E não bastando só isso, ela pega outra imagem, de um ambiente totalmente diferente, com iluminação diferente, que não tem nada a ver com aquela imagem que tá ali. Ela também remove o fundo. E repara, cara, tá cheio de sombra errada, iluminação errada. E ela simplesmente clica novamente em Harmonize. E até as sombras foram alteradas. Cara, isso aqui pra mim é coisa de louco. Quem me conhece sabe que eu amo Photoshop. O que isso aqui facilita para manipulação de imagem não tá escrito. Isso aqui é surreal. Olha esse antes e depois da mulher, cara. Isso aqui pra mim é impressionante. Olha as sombras que tinham antes, olha a claridade e a iluminação que tem depois. Você vê que ainda tem umas diferenças entre o homem e a mulher ali e o ambiente, mas é uma coisa que é só o início, entende? É mágico. Aí depois ela meteu um gato também, aí entrou na mesma jogada, removeu o fundo, harmonizou e também ficou bonitão. E ela mostra outras possibilidades de background que também faria, com luzes bem estouradas. E olha isso, cara. Olha como é que ficou o blending dessa imagem. Isso aqui é incrível e realmente vai transformar nosso mundo de criação de imagem. E como exemplo final muito mais complexo, ela fez como se fosse um filme. Pegou uma imagem onde tem uma paisagem ali, jogou várias fotos recortadas, escreveu o texto e fez o ajuste de harmonização em cada imagem. E olha simplesmente o resultado do pôster. Meus amigos, isso aí vai transformar a nossa vida como designer gráfico, principalmente para quem manipula imagem e faz artes digitais. O projeto 2 é o projeto Clear Machine, que nada mais é prometer limpar tudo do seu vídeo em relação a flashes, estouros de iluminação, coisas que passam na frente, e realmente é mágico. Como primeiro exemplo, ele mostra esse céu estrelado onde aparece um boom ali, um flash, e ele simplesmente pede para detectar o flash e depois para remover o flash. E olha o vídeo antes e depois. O flash simplesmente some do vídeo. É como se fosse o Generative Fill, só que em vídeo, limpando a imagem, reconstruindo como ela deveria ser sem o flash. Claro que não vai ficar idêntica à imagem original, mas você já ganha um vídeo ali bem interessante, com um pedaço do vídeo que poderia não ser aproveitado. E não para por aí. Ele mostra um casal no ano novo, com vários fogos rolando de fundo. E ele faz o mesmo processo. E olha o antes e depois dos fogos. Cara, isso é surreal. Eu acho que é o sonho de qualquer editor de vídeo. A mesma coisa ele faz depois com um noivo. Imagina que ele tá num casamento e estão tirando várias fotos dele, vários flashes. E a filmagem saiu dessa forma. E novamente, ele remove todos os flashes de maneira muito simples, dando uma qualidade final muito interessante. E o pior, né? Aqui tem rosto, que é muito pior. E reconstrói de uma forma magnífica. E isso é o mais interessante. Porque não ficou algo falso. Ficou algo realmente que a gente possa usar no dia a dia. E como último exemplo, ele mostra o vídeo de uma cidade onde te passa uma sombra na frente, como se alguém tivesse passado na frente da filmagem. E novamente, depois do processo, o vídeo continua sem essa sombra, como se tivesse reconstruído a imagem naquele período de tempo. Isso aqui pra mim é o futuro do audiovisual. A gente precisa disso. Quem trabalha com vídeo sabe que isso acontece bastante. E pode ajudar muito no nosso dia a dia. Projeto 3. Hi-Fi.
Esse projeto nada mais é do que você ter uma imagem como base e essa base servir como elemento inspiracional ali de forma para você criar uma nova imagem. Isso já existe parecido no Adobe Firefly, mas agora é dentro do Photoshop. E não para por aí. Também te dá a possibilidade de você desenhar com brush ou com forma e fazer em tempo real as modificações e ir ajustando automaticamente na imagem. Como exemplo dessa planta aqui, que é muito interessante. E depois ela ainda pega a imagem e coloca dentro da outra e mostra em tempo real como ficaria naquela imagem que ela tinha criado antes, com a variação. Coloca o sofá, coloca mais luzes e já vai mudando automaticamente uma imagem. E hora depois ainda, ela desenha uma cortina, uma perspectiva diferente e diz pro Photoshop que basicamente ela quer essa imagem nessa perspectiva com essa cortina. E automaticamente é criado isso dentro do Photoshop também. Você já pensou as ideias disso para moodboard, para qualquer coisa que você quiser, algo mais inspiracional e também até final? Moodboard, para quem não sabe, é quando a gente tem ideias, a gente só quer representar ali de forma fácil para mostrar pro cliente ou pra gente mesmo pensar como ficaria antes de fazer o resultado final. E isso aqui é muito interessante. E depois ele insere um monte de coisa e bota novos prompts de variação que também dá novos estilos àquela mesma imagem. Esse projeto Hi-Fi também é bem interessante. Projeto 4, Know-How. Esse projeto ele é bem interessante, não em questão ferramental, mas em questão de direitos autorais. Uma das maiores críticas à inteligência artificial é que as pessoas usam imagens dos outros artistas, tem misturas ali, e culpam muito a inteligência artificial e os próprios criadores de conteúdo a roubar a imagem deles. E esse projeto Know-How, ele é meio que um registro da sua imagem, do seu projeto, numa nuvem, onde qualquer imagem que seja postada desse projeto, você consiga ver que ele tem um copyright do artista original. Então é um jeito de proteger os artistas. Eu achei muito legal esse projeto, porque pouca gente estava falando sobre isso, principalmente quando a gente fala de inteligência artificial. Então esse projeto é muito interessante. Projeto 5, InMotion. Esse projeto é super interessante porque ele mostra como você pode transformar uma animação de uma imagem para outra, usando a técnica de morfismo. Ou seja, quando tem uma forma e essa forma se transforma em outra coisa. Isso é muito utilizado no motion design, em animações para diversos projetos. Mas a ideia aqui é que você faça isso de forma facilitada e depois você ainda pode usar prompts para dar características específicas dessa animação. Como uma ferramenta beta, ela ainda está ali com uma qualidade bem ruinzinha. Mas o intuito dessa ferramenta é muito interessante. Porque além de facilitar a animação, você ainda consegue, junto à inteligência artificial, criar fundos e composições interessantes baseados em outros vídeos, imagens ou até em um prompt feito à mão, escrito ali, e você consegue gerar essa animação. Projeto 6, Turntable. Esse pra mim é um dos projetos que eu mais gostei nesse evento. Ele serve para jogos, mas também serve para qualquer coisa de design gráfico. E está ligado com o Adobe Illustrator. Ele começa ali com um guerreiro e um dragão. Ele clica no guerreiro e simplesmente clica no botão Generate Views, que é para gerar visualizações. E depois que ele aperta esse botão, aquele personagem que era um vetor 2D, ou seja, era chapado, vira algo 3D e você consegue redimensionar ele do jeito que você quiser dentro do projeto. Ou seja, você tem um bonequinho ali de frente, mas você quer ele um pouquinho mais de lado, mas não existe esse lado. E ele gera automaticamente para você imaginando como seria esse lado. Isso é muito maneiro. E ele faz a mesma coisa com o dragão também, que é até mais complexo que o boneco. E não é só isso, ambos continuam em vetor. Ou seja, você ainda tem os pontos vetoriais e você pode expandir do jeito que você quiser. Então, se você está fazendo uma arte, você tem uns objetos ali em perspectivas que você não gostaria, você consegue rotacionar e usar no seu projeto em tempo real, sem precisar de um programa 3D. E para mostrar que funciona também com exemplos complexos, ele deu um exemplo ali com um pãozinho e uma batata frita, porque o pãozinho tinha uma pintura aquarela super complicada e a batata, querendo ou não, tem vários detalhes. E mesmo assim ele conseguiu rotacionar e mostrar que funciona. Esse projeto já é bem prático, apesar de ser um beta que está em desenvolvimento, eu já acho que ele pode ser utilizado para uso. Achei muito legal. E para fechar, ele insere mais imagens junto ali com o dragão e o guerreiro, mostra também as possibilidades e como ficaria na arte final. Muito legal, acho que tá entre os projetos que eu mais gostei. Projeto 7, Scenic. Esse projeto também é super interessante, que ele já começa ali escrevendo um prompt. E esse prompt transforma elementos 3D já para você, como se fosse um Generative Fill, só que trazendo para você em 3D. Você consegue mexer, rotacionar do jeito que você quiser cada elemento e depois você consegue gerar essa variação com inteligência artificial já renderizando esse 3D. Ou seja, transformando ele do projeto para uma característica mais real. E parecido com o Generative Fill do Photoshop, você também tem algumas gerações de imagens diferentes. Aí depois ainda manda outro prompt, dizendo que agora quer 5 cabanas em círculo. E gera automaticamente essas 5 cabanas, ele só dá um zoomzinho para você conseguir ver melhor. Depois ele escreve para adicionar uma floresta. E entra várias árvores e elementos bem legais em volta desse projeto que ele tinha criado. Depois ele entra com um novo prompt para visualizar de cima. E a câmera também muda. Ou seja, não é só para criar elementos, mas também para você mudar a visualização. Depois ele renderiza esse projeto e mostra como fica
super interessante e ainda com a possibilidade de você colocar textos e fazer criativos com essas imagens dentro do projeto. Super útil para anúncios e principalmente para a questão 3D. Facilitada, que eu acho que é a maior dificuldade de todo mundo, né? 3D. Quem trabalha com 3D sabe o quão complexo é. E tu ter opções dessa forma mais simples ajuda muito no processo. Lembrando que o mais interessante aqui é que o arquivo é aberto. Então você consegue mexer nas barracas, você consegue mexer nas árvores, coisa que no Photoshop, no Generative Fill, às vezes a gente cria e tem essa dificuldade de mexer ainda. Projeto 8, o nosso penúltimo projeto e não menos importante, pelo contrário, um dos que eu mais curti aqui também, que é o projeto Remix a Lot. Primeiro, ele já chega com o pé na porta. É simplesmente um desenho no papel, rabiscado ali, mostrando mais ou menos como é que é o esboço da ideia. Ela joga no Illustrator e transforma aquilo numa arte vetorial. Só aí já é uma paulada, porque além da arte ser editável, até a fonte, curiosamente, é editável. Uma loucura isso. Depois, ela pega outra arte, que é basicamente com as mesmas informações daquela primeira. E ela precisa desmembrar essa mesma arte em diversos formatos. Isso acontece muito quando a gente faz anúncio, né? Você faz uma arte para Instagram, mas vai, por exemplo, pro Google, pro X, pro TikTok, o que for. E são vários formatos diferentes de anúncio. E esse desdobramento, que é como chamamos normalmente no mundo criativo, demora bastante para se fazer. Para adaptar o seu KV, que é o Key Visual, que é aquela campanha principal que você fez, para esses diversos formatos. Ela mostra que simplesmente arrastando e redimensionando ia ficar uma bosta, e tem a nova opção de Layer Variation, que simplesmente vai dar diversos formatos verticais, quadrados, horizontais daquele mesmo projeto inicial, onde você só vai reorganizar aqueles detalhes finos que não ficaram tão bons. Mas olha o resultado, já ficou muito interessante. E além de gerar essas novas variações de tamanho, ela duplica ali a segunda variação, que tem um formato mais vertical, pega a prancheta, aumenta a prancheta e fala para gerar uma variação pro tamanho daquela prancheta. E ele simplesmente pega a arte e transforma exatamente daquele tamanho. Babou aí? Eu tô impressionado também. E ela faz isso outra vez com formato horizontal. Só que, cara, repara bem, a ferramenta não simplesmente pega, estica e reposiciona. Ela mudou ali a disposição do fundo, mudou a disposição das fontes. Ela é realmente uma ferramenta mais inteligente. Não é simplesmente algo de adaptar. E isso é o mais interessante. Aí vem para uma outra ferramenta, dentro do Illustrator ainda, que, cara, isso aqui, assim, é muito maneiro. Mas pode dar muito problema também, mas é muito maneiro. Ela simplesmente pega uma imagem, sem nenhum estilo, basicamente. É simplesmente o texto cru com as imagens. Ela pega uma outra imagem e ela copia o estilo da imagem para essa outra imagem. E não é só isso, é tudo em vetor. Repara que ele imita as cores, imita as fontes, imita tudo. Isso é muito maneiro para quando você gosta de uma referência e você quer fazer parecido, mas você não sabe como, ou vai demorar muito para fazer aquilo parecido. Isso aqui pro ramo vetorial é muito interessante. E depois ela mostra um pouco da mistura dessas duas ferramentas. Ela criou ali um formato tipo um ticket, arrastou ali a arte do circo para esse formato e ele simplesmente adaptou essa arte a essa forma do ticket. E repare novamente, não simplesmente arrastou ali para dentro de qualquer jeito. Está bem adaptado e bem interessante para um uso já. E tudo isso é uma ferramenta aberta, onde você pode mexer em qualquer coisa ali dentro. Muito maneira essa novidade. Projeto 9, o último, mas não menos importante, pelo contrário, gostei muito. Projeto Supersonic. E não tem muito a ver com o porco espinho Supersonic, não. Tem a ver com áudio e vídeo. Olha que legal. Começa ali com um vídeo numa floresta e o cara quer um som para essa floresta, um som ambiente. Ele simplesmente escreve que quer um som ambiente para a floresta. E automaticamente essa inteligência artificial cria um som ambiente para o tamanho desse vídeo. Até aí já é bem legal. Mas não para por aí. Ele dá um novo exemplo de um disco voador subindo. E ele quer o barulho desse disco voador saindo de baixo para cima da superfície. E simplesmente a inteligência artificial também cria esse som. Olha o resultado. Muito legal, né? E não só isso, ele cria também 4 variações de som para você escolher a que mais te agrada em relação àquele projeto. E vou botar aqui para você ouvir também. Não tem como não se emocionar com esse tipo de ferramenta. Mas não para por aí. Agora vem a bomba. Agora ele tem uma cena de monstros. Ele mandou gravar um áudio e fez com a voz dele. Eu vou deixar aqui até pra você ouvir. Presta atenção no barulho que ele fez na gravação de áudio dele. Esse é um barulho bem comum que qualquer um faria, né? Aí ele vai no prompt e escreve que ele quer um barulho de monstro com aquele áudio que ele criou. Lembrando que ele também pode adicionar áudio. Nesse caso, ele gravou. E olha o resultado final, como ficou. Uou. Gente, na boa.
Eu olho isso aqui e eu me sinto uma criança com um brinquedo novo. É surreal. Depois ele mostra com a boca novamente o mesmo resultado para fazer os barulhos de asa do dragão. Novamente eu deixo aqui para você ouvir. Esse foi o resultado dele fazendo com a boca. E agora a geração do som. Isso é muito legal. Isso tá ligado ao sound design, ou seja, o design de som, que também é uma área muito interessante, principalmente no ramo de jogos, filmes, né, que você vê barulho de tiro, barulho de pedra caindo, barulho de um monte de coisa. Nem tudo você acha na internet, então muita gente faz ali os sons, né, seja batendo em alguma coisa ou pegando um papel para fazer um som de trovão, por exemplo. Isso acontece bastante. E agora você podendo simular com a boca e ter prompt te ajudando, cara, isso muda esse mercado. Não só para geração de tudo isso, como você também trabalhar com um banco de som ali, podendo ganhar uma rendinha extra, subindo esses sons. Muito interessante. E esses foram 9 projetos do Adobe Max 2024. E comenta aqui o que você achou, cara. Qual desses você acha que vai mudar a sua vida de alguma forma? Qual você achou mais interessante? Qual vai ser mais útil para você no dia a dia? Essas atualizações são muito interessantes para nós criativos, que trabalhamos com internet, trabalhamos com campanhas, trabalhamos com o mundo publicitário e muito mais. O seu comentário é muito importante. E claro, né, não esquece, deixa aquele like, ativa as notificações e siga aqui o canal. Esse vídeo deu muito trabalho para ser feito, pois demanda um estudo, tive que assistir aqui, fazer toda essa edição, mas é sempre um prazer trazer conteúdo rico aqui para vocês, de maneira gratuita. E também deixei os vídeos aqui em inglês na legenda desse vídeo para você assistir caso você queira ver os vídeos completos, com todos os detalhes de cada um desses projetos. Além dos links aqui das palestras, deixei também o link do meu curso, caso você queira se aprimorar no design gráfico e ser um designer gráfico fora da curva. Eu espero que você tenha gostado, então deixa aquele like e, claro, deixa aquele comentário bonitão. E deixo mais 2 vídeos para você assistir aqui no final, eu tenho certeza que você vai gostar. E até o próximo vídeo. Tchau!